Bom dia! Olá, galerinha do Sexto, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, tá bom? Hoje nós iremos iniciar o nosso capítulo 4, falando da Mesopotâmia, o crescente fértil. Vamos lá? Como surgiu a Mesopotâmia? Está diretamente ligada à fixação dos primeiros grupos humanos às margens dos rios, por volta de 8.000 a.C. À medida que se consolidava a permanência em terras próximas aos rios e aos lagos, o homem começou a se dedicar mais tempo a outras atividades, como o aperfeiçoamento de instrumentos usados na própria agricultura. Por volta do ano de 8.000 a.C., surgiu uma das mais numerosas civilizações da antiguidade, que é a Mesopotâmia, conhecida como berço da civilização humana. A Mesopotâmia ela está localizada numa região chamada de Crescente Fértil, uma espécie de cinturão territorial composta de várias terras férteis para o cultivo próximo aos rios, como o rio Tigre e o rio Eufrates. Outra questão também muito importante era a dependência do ser humano dos rios. Era tamanha que o próprio nome Mesopotâmia significa região entre rios. Tá? A Mesopotâmia, hoje, ela corresponde ao Iraque. Várias cidades foram fundadas às margens dos rios Tigres e Eufrates. Temos destaque para Ur, Uruk, Lagash, Nippur e Kis. Elas eram cidades autônomas. Com o tempo, devido ao crescimento populacional, surgiu a necessidade de se estabelecer um controle político centralizado. Então, por quê? Para que se pudessem também defender seu povo. Então, a unificação desse território não tardou. As cidades-estados mesopotâmicas, elas se uniram e o processo de urbanização concretizou-se, dando origem à Mesopotâmia. Nesse contexto, as aldeias, elas constituíam as cidades, que se fortaleceram, formando grandes aglomerados humanos. A Mesopotâmia, ela apresentou uma divisão populacional baseada na localidade. Os povos que habitavam as aldeias nas regiões mais próximas ao rio dependiam totalmente das cidades, que exerciam um controle político e econômico, garantindo a manutenção do Estado. Agora iremos abordar a organização política da Mesopotâmia, a alternância de poder entre os povos, tá? A organização política dos povos mesopotâmicos sempre foi instável. Eles estavam estruturados em várias cidades-estados autônomas, ou seja, cada um tinha uma política, uma organização interna. Com o tempo, se percebeu a necessidade de unir e melhorar as suas defesas, por conta das constantes invasões de outros povos, tá? Cada cidade-estado mesopotâmica, ela controlava sua política, tinha seus campos de plantações, sua economia e sua divisão social. A economia surgida do comércio de trocas, quer dizer, a partir dos excedentes da agricultura, estabeleceu uma relação entre os povos. E então, a Mesopotâmia se dividiu em duas partes. Ficou assim, a divisão Alta Mesopotâmia e Baixa Mesopotâmia. A Alta Mesopotâmia ficava ao norte, que era pouco fértil e próximo a montanhas. Já a Baixa Mesopotâmia ficava ao sul. Ela ficava localizada entre rios, principalmente entre os rios Eufrates e Tigre, e os povos que viviam nessa região tinham que conviver com os transtornos causados pelas enchentes e vazantes dos rios. A história da Mesopotâmia, ela pode ser dividida em cinco fases distintas, tá?
é de acordo com os povos que a fundaram, ou seja, as civilizações que fundaram a Mesopotâmia, que foram eles, os sumérios, os acádios, os babilônicos, os assírios e os caldeus. Agora iremos abordar os sumérios, tá? Os sumérios, eles eram povos vindos do Planalto do Irã, tá? Eles se fixaram às margens do rio Tigre, às margens do rio Tigre e do rio Eufrates, na parte sul da Mesopotâmia. Deu origem à primeira civilização que se tem notícia da história. Os sumérios construíram suas cidades em Ur, Uruk e Lagash, em locais montanhosos, tá? Eles desenvolviam atividades agrícolas, tanto para subsistência quanto para o comércio. O comércio deles era baseado na troca dos excedentes de produtos domésticos por outros que não eram cultiváveis, tá? A organização política dos sumérios consistia em cidades-estados autônomas e independentes, tá? Cada cidade-estado tinha um líder e esse líder, ele exercia o poder político e religioso. E esse líder é chamado de patese. Ele era uma espécie de rei e sacerdote. Os sumérios, eles eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses, geralmente atribuídos a fenômenos da natureza. Cada cidade-estado da Suméria possuía seu próprio deus, tá? Um aspecto marcante da civilização suméria foi a criação de símbolos, que os historiadores chamam de cuneiforme. Eles são símbolos feitos com estilete em tabuletas de argila crua e mole. E ali eles moldavam os símbolos que eles queriam, eles escreviam os que eles queriam e depois essas tabuletas eram levadas para secar ao sol. Agora iremos falar sobre os acádios. Os sumérios, eles viviam em cidades-estados e em sua maioria eles eram rivais entre si, pois tinham estruturas políticas, religiosas, econômicas e sociais diferentes. Então, os confrontos aconteciam, porque buscavam o controle e domínio territorial. Essa situação facilitou para quê? A invasão de outros povos. Então, os acádios invadiram a Mesopotâmia e assumiram o território em que estavam os sumérios, tá? Os acadianos, eles eram povos vindos da região da Síria em busca de locais em que tivessem condições adequadas de vida, tá? Qual era o objetivo dos acadianos? Era conseguir terras férteis com acesso à água. Dessa forma, o que aconteceu? Eles invadiram o norte da Mesopotâmia em direção à parte sul e conquistaram as cidades-estados sumerianas. O processo de invasão e controle político da Suméria atingiu seu auge com o rei Sargão I. Ele estabeleceu um estado unificado, considerado por muitos historiadores como o primeiro da história. Era constante e comum movimentos de invasão na antiguidade. Os acadianos, eles dependiam da força de suas cidades-estados para resistir principalmente à invasão dos povos gutis, tá? Esses povos gutis, eles eram povos oriundos da atual Armênia. Apenas Ur resistiu vencendo os gutis, o que fortaleceu muito politicamente. Por volta mais ou menos de 2000 a.C., o Império Acadiano, ele perdeu a hegemonia. Perdeu a hegemonia das cidades-estados e teve início a uma fase conhecida como o Primeiro Império Babilônico.
Agora iremos abordar o primeiro império babilônico, os Amoritas, tá? A cidade se destacou de outras cidades por causa da resistência aos gutis. Isso contribuiu para a derrocada dos acadianos. Esse processo de instabilidade, invasões e conflitos levou à descentralização do poder dos acadianos. Em outras palavras, a Mesopotâmia voltou a ser dividida em cidades-estados. Esse fato favoreceu a invasão de outros povos sem a unidade das cidades-estados. O que aconteceu? As defesas ficaram enfraquecidas. Então, ocorreu a invasão dos amoritas. Os amoritas, eles eram povos de origem semita. Eles eram considerados descendentes de Sem, filho de Noé, personagem bíblico. Os amoritas, eles estavam vindos do deserto sírio-árabe. Eles fundaram a cidade da Babilônia, próximo à atual cidade de Bagdá, no Iraque. Durante quase 200 anos, os amoritas passaram a ser chamados de babilônios. Viveram uma grande instabilidade interna na disputa com outras cidades-estados. Essa situação mudou com a chegada ao poder do sexto rei da primeira dinastia mesopotâmica, Hammurabi, em 1728 a.C. Ele governou durante 42 anos. Ele conseguiu a completa unificação da Mesopotâmia, vencendo disputas e conflitos internos com a cidade de Ur. O governo de Hammurabi é considerado um dos mais bem-sucedidos da história da Mesopotâmia. O que aconteceu? Hammurabi, ele conseguiu centralizar as decisões, ele tinha a segurança do exército, ele tinha um exército bem organizado e leal. A Babilônia se tornou uma das grandes potências comerciais da antiguidade, devido à grande capacidade de produção agrícola. O Império Babilônico, ele conquistou várias regiões, como o Golfo Pérsico, a região da atual Turquia, os montes de Zagros e a parte fértil da Síria. Outra característica marcante do governo de Hammurabi foi a criação do primeiro Código de Leis, que regia a conduta, a ética e a moral do povo babilônico. Esse código, ele consistia na aplicação de penas na mesma intensidade em que os crimes fossem cometidos. Vou citar aqui 3 exemplos das penas. Se alguém roubasse, teria as mãos cortadas. Outro código: se a esposa traísse seu marido, ela e o amante seriam amarrados a uma pedra e jogados em um rio. E também tem outros pontos do código que vocês podem ler depois no livro de vocês. O governo de Hammurabi, houve uma fase de grande estabilidade e crescimento da Babilônia. E essa estabilidade foi encerrada com a morte do rei, Então começaram a surgir conflitos internos. Então, novamente, conflito entre cidades e estados. O que aconteceu? Facilitou a invasão de outros povos, como os hititas e os cassitas, Agora iremos abordar o Império Assírio. Os assírios, eles habitavam as margens do rio Tigre. Após a morte de Hammurabi, o Império Babilônico se enfraqueceu. Então, as cidades-estados, mais uma vez, se tornaram autônomas e passaram a gerar conflitos entre si. Os assírios tomaram o controle das regiões mesopotâmicas e se concentraram no Planalto de Assur, que é a parte norte da Mesopotâmia. Então, fundaram
Dessa forma, eles fundaram o império no ano de 1300 a.C. Os assírios, eles dominaram a Mesopotâmia e possuíam um forte exército com carros de guerra. Eles tinham lanceiros, arqueiros, eles tinham ótimos caçadores e também eles tinham uma facilidade na fabricação de armas. À medida que os armamentos eram aperfeiçoados, o poder militar assírio se fortalecia. Como era a conduta político-militar dos assírios? Ela era muito temida. O tratamento dado aos povos derrotados em guerra era impiedoso, né? O exército assírio não fazia escravos, antes matava os principais guerreiros e não poupava crianças e mulheres. Eles destruíam quase tudo por completo do povo que era derrotado. Os assírios, eles bebiam o sangue dos derrotados, também os torturava com mutilações em públicos, para que não houvesse, né, tentativa de resistência. Por volta do ano 612 a.C., os assírios eles foram derrotados pelos caldeus, que deram início à fase conhecida como Segundo Império Babilônico. Vamos abordar agora o Segundo Império Babilônico, os caldeus. Os caldeus, eles aprenderam as técnicas de guerras dos próprios assírios. Após séculos de conflitos e alternâncias no poder, a região mesopotâmica se encontrava em crise e desestruturada. A chegada de Nabucodonosor ao poder em 604 a.C. permitiu uma nova estabilidade e praticamente uma reconstrução da Babilônia. Quais foram as principais medidas tomadas por Nabucodonosor? Fortalecimento na produção agrícola com o aperfeiçoamento das ferramentas usadas nas plantações. Dinamização do comércio atingindo regiões mais distantes. E também houveram outras modificações, que vocês podem ver na página 80 do livro de vocês, tá? O Segundo Império Babilônico durou pouco mais de 73 anos, tá? Com poucos reis, tá? Os reis que sucederam Nabucodonosor após a sua morte não desempenharam um bom papel. Eles causavam insatisfação no povo e grandes dificuldades econômicas. Essa instabilidade propiciou uma nova invasão. Dessa vez foi pelos persas, em 539 a.C., que estabeleceram, né, seu domínio e acabaram com a liberdade dos povos mesopotâmicos. Como eram as relações econômicas na Mesopotâmia? Vamos lá. Por ser uma região que dependia dos rios e da fertilidade da terra, a economia ela era agrícola e as terras, propriedades coletivas sob o domínio do rei. A sociedade ela era dependente da economia e essa economia era altamente estratificada, ou seja, sem mobilidade social. Havia uma grande produtividade gerada pela construção de diques, de barragens e de canais de irrigação, ferramentas para plantio. Elas passaram agora a ser de metais, como bronze e ferro. Quais eram os principais produtos plantados pelos mesopotâmicos? Eram trigo, cevada, linho, raízes, legumes, gergelim. Também criavam animais para consumo de carne e do leite. Animais como carneiros, bois e patos. Com o excedente, passou a realizar, então, trocas de bens, que outros povos, esses bens com outros povos, dando início à economia comercial.
Então foi criado um sistema bancário que praticava empréstimos com juros, tá? Outro ponto também importante é a cultura e a religião mesopotâmica. Na ciência, teve destaque para a matemática e para a astronomia. Nas artes, destacaram-se a literatura e a arquitetura, tá? Na matemática, estabeleceu-se o quê? O controle sobre as cheias e vazantes dos rios Tigres e Eufrates, como a divisão do círculo em 360 graus, entre outros, né? Na astronomia, os mesopotâmicos, eles criaram uma espécie de astrolábio. Ele era desenvolvido em argila e ele tinha o objetivo de identificar estrelas e distinguir astros. Também desenvolver o calendário lunar, entre outros, tá bom? Na literatura, os mesopotâmicos estava totalmente direcionada à religião e aos feitos mitológicos, né? Haviam várias narrativas e elas foram todas atribuídas aos deuses. Na arquitetura, ela está relacionada à religião também. Tinha muito luxo, em especial nos zigurates. O que eram os zigurates? Eles eram grandes templos religiosos que visavam aproximar os humanos das divindades, tá? Os mesopotâmicos, eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Então, cabia aos sacerdotes, homens e mulheres, organizarem os templos e cultos a esses deuses, tá? Os mesopotâmicos faziam rituais fúnebres. Esses rituais, eles enterravam os cadáveres, junto com os cadáveres, seus principais bens em câmaras subterrâneas, que eram chamadas de hipogeus e mausoléus, tá? Eram túmulos coletivos usados por toda a família. Aqui encerra o nosso capítulo 4. Se vocês não entenderam alguma coisa, retornem à videoaula, tá? Anotem todo o roteiro que foi colocado aí durante a videoaula, coloquem no caderno de vocês, marquem o livro de vocês. As atividades do dia que eu vou deixar está na página 41, 45 e 46. A correção da aula passada vai ser colocada no grupo hoje, tá bom? Iremos terminar a nossa aula. Fiquem com Deus e se cuidem. Tchau. Beijos. Beijos no coração. Tchau.